Oi, o texto de 1 João 4, versículo 18, diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Eu já vi muitos cristãos e muitos líderes cristãos usando esse texto para dizer que o cristão não pode ter medo de nada, porque se ele ama Deus, ele não pode ter medo de nada. Tudo que acontece, ele tem que se basear no amor de Deus para expulsar o medo. Mas é isso mesmo que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que a gente não pode ter medo de nada porque se a gente ama Deus. É isso que o apóstolo João estava dizendo aqui em 1 João? Vamos viajar um pouquinho nesse texto aqui, mergulhar nele para a gente dizer o que o apóstolo realmente quis dizer para a gente, tá? Meu nome é Francisco Neto, você está no canal A Bíblia Não Diz. Qual é a regra número 1 se a gente quiser entender um texto bíblico e respeitar o texto bíblico? É a gente analisar o contexto onde aquele texto está inserido. Se nós formos até o contexto de 1 João capítulo 4, a gente vai entender o que João estava querendo dizer por não ter medo. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. No comecinho do capítulo, o apóstolo João está falando sobre o amor cristão. Ele diz que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos confessar Cristo publicamente em nossas vidas, que nós devemos testar os falsos profetas. Ele fala de vários assuntos aqui do capítulo 4 de 1 João. É aí que ele chega ali no nosso contexto imediato, versículo 17 e 18, ele vai dizer o seguinte, olha só. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como Ele, Deus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 18. Então você percebe então que aqui no capítulo de 1 João, capítulo 4, ele começa a dar vários conselhos para a nossa vida cristã. Então você percebe que João, aqui no texto do capítulo 4 de 1 João, ele está dando vários conselhos para a vida cristã. Ele está dizendo que nós devemos amar nossos inimigos, que nós devemos confessar a Deus publicamente, que nós devemos ter atitudes de cristãos aqui. E ele está dizendo que quando a gente faz isso, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E ele entra no campo do versículo 7 sobre a condenação no dia do juízo final. Ele fala que se nós estivermos aperfeiçoados no amor de Deus, se nós estivermos testemunhando para as pessoas que nós somos cristãos, estivermos caminhando em fé e firmados nessa fé, não precisamos ter medo do dia do juízo final, porque nós já somos justificados em Cristo, nós somos perdoados por Deus em Cristo. Então não há razão para ter medo. Você percebe então que o medo que o apóstolo João está falando aqui não é o medo do dia a dia, é o medo de um assalto, o medo de perder o seu emprego, ou o medo de perder sua namorada, por exemplo. Ele está falando do medo do juízo final, que ele está dizendo que aquele cristão que já está maduro na fé, conhece a salvação em Cristo e tem caminhado com Deus todos os dias, ele não precisa ter medo do dia do juízo final. É esse assunto aqui que João está falando. Interessante, né? Quando a gente simplesmente pega o contexto, a gente percebe que o texto muda totalmente de significado. É incrível com o poder que a Bíblia tem quando a gente simplesmente respeita o texto e deixa o apóstolo falar. Do que você está falando, João? Estou falando do dia do juízo final. Interessante, né? A Bíblia está recheada de tesouros e basta a gente ter um pouquinho de carinho, ler com paciência e com respeito que a gente vai poder extrair esse tesouro, se o Espírito Santo nos permitir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, curte, comenta, compartilhe com seus amigos e segue o canal, tá? Toda quinta-feira nós estamos postando o vídeo. Então, até a próxima quinta-feira e que Deus te abençoe.